Olá, estamos aqui mais uma vez e hoje vamos continuar essa história que mudou o mundo. Realmente foi incrível. E se você está assistindo no Instagram, provavelmente você percebeu que esse vídeo talvez saiu um pouco antes do anterior. Eu tinha postado, né? Graças a Deus a gente tinha feito aquele compilado, juntou tudo. E aí a gente mandou pro YouTube. A gente acabou esquecendo de baixar e mandar pro Instagram. Mas enfim, esse agora, se Deus quiser, a gente vai lembrar de botar nos dois lugares, no caso. E é isso aí, vamos continuar essa história que mudou o mundo. Hoje é João capítulo 5, versículo 16 ao 30, que é... Aqui o título é A Vida por Meio do Filho. Vamos lá, vamos começar. Quando, no caso, Jesus ele já tinha saído, ele já tinha sido, fazendo a retrospectiva, ele já tinha saído de onde ele estava, ele já tinha se apresentado aos fariseus de uma forma bem inesperada, mostrando um milagre, e justamente ali a galera já estava conhecendo ele como o Rei dos Reis, como alguém diferente. Não ainda como o Rei dos Reis, como ele há de vir para governar, mas como alguém que é diferente de todo mundo, alguém que faz cego ver, mudo ouvir, e enfim, alguém que já estava fazendo milagres, e que quem estava sendo curado por esse milagre estava atestando que foi ele. Então vamos continuar. Versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus. Por quê? Por causa dos milagres que Jesus fez e estava ali, arrumando ali, estava se mostrando a Israel. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo coisas no sábado. Olha que coisa interessante. Do que adianta a gente guardar todos os dias? Todos os dias a gente fala, não, todos os dias são santos, sendo que um dia a gente não. Esse dia aqui é o dia, como o pessoal fala, né? É sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário. Então assim, o que adianta a gente guardar um dia, quer dizer, não guardar todos os dias, mas guardar um, ou vice-versa, guardar todos os dias e não guardar um. Então assim, a instrução a respeito do sábado, ele é para nos mostrar que todos os dias nós precisamos guardar para o Senhor. Todos os dias nós precisamos estar com Ele, ter um momento com Ele, de fato, estar firmados nele. Mas também um dia, de fato, nós precisamos descansar. Nós precisamos fazer com que seja um dia completamente diferente dos outros. E essa instrução a respeito do sábado. E os fariseus, por eles não entenderem ainda que o Senhor ele quer misericórdia e não sacrifício, eles tinham essa grande dificuldade de entender que ali Jesus estava mostrando que o Senhor ele continua a trabalhar mesmo no sábado, porque como ele próprio disse, como o próprio Jesus falou, o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Ou seja, o homem é Senhor do sábado. E isso aí há muita sabedoria a respeito disso, mas o fato é uma instrução para que nós venhamos a ter momentos com o Senhor todos os dias, de forma contínua. E versículo 17. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. É bem interessante que em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 2 diz assim, ó: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. Isso é bem interessante porque Deus, muita gente talvez acha que Deus ele fez todas as coisas e simplesmente largou a humanidade, esqueceu de nós e deixou de criar, deixou de trabalhar, deixou de fazer as maravilhas. Mas o próprio Jesus ele chega e fala: olha, meu pai, ele continua trabalhando. Ou seja, ele nunca parou. E da mesma forma que ele nós também somos. Enquanto nós vivemos, nós estamos trabalhando para o reino dos céus ou para o reino lá de baixo. Aí é uma escolha de cada um. Mas é assim que acontece. Nossa vida é um trabalho, um constante trabalho. E o pai, por quê? Porque o pai é assim, o filho também é assim, e nós refletimos a imagem do Senhor, porque somos imagem e semelhança dele. Salmo 65:6 diz assim, ó: tu que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do teu infinito poder. Foi Deus que fez todas as coisas. Foi Ele quem estabeleceu as leis para cada coisa, o limite para cada coisa, o momento para cada coisa. Então assim,
ele continua, de fato, a estabelecer cada um dos seus desígnios. A terra, ela segue as leis que o Senhor manda. E, como ele próprio disse, ele conhece as estrelas pelo seu nome e as chama, e elas vão até ele. De fato, ele continua a trabalhar. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governantes ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, o Senhor, ele, como o apóstolo Paulo disse, ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. É ele que faz todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, se você tem vontade de buscar o Senhor, se você tem vontade de estar com Ele, se você tem vontade de orar, de ler a lei do Senhor, de estar aqui nesse exato momento, essa vontade não vem de você, vem dele. E isso faz com que tudo na sua vida seja diferente, porque você começa a entender que é pela graça, de fato, que nós voltamos a estar com Ele. Não é por sua obra, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é pela graça dele. E a partir do momento que você começa a seguir o caminho dele, começa a trilhar o caminho dele, você vai atrás dele, tudo isso começa a mudar, sua vida começa a se transformar. Essa é a metanoia, essa é a mudança, essa é a transformação. E aí que tá, é pra honra e glória dele. A sua salvação não é pra honra e glória de quem pregou pra você, ou enfim, não, é pra honra e glória dele. Você foi feito pra isso, pra louvar e adorar e engrandecer o Senhor. E acredite, é Ele quem se alegra. Quando alguém reconhece a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa faz com que venha ter uma festa maravilhosa no céu. E isso realmente é a glória do Senhor sendo manifesta sobre toda essa terra. Pessoas que estavam condenadas, pessoas que eram inimigas de Deus, pessoas que eram contrárias à lei do Senhor, passam a ser amigas de Deus, passam a fazer parte da família do Senhor, passam a ser um com o Senhor. E isso é maravilhoso. Hebreus 1,13 diz assim, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele é literalmente aquele que era, que é e que há de vir. Cristo é literalmente a representação exata do Pai. Quem vê a Cristo vê o Pai. E não há diferença alguma entre o Pai e Cristo. Para nós é uma expressão diferente, digamos assim. Mas o Pai se manifesta a nós através de Cristo. E isso é maravilhoso. E é exatamente o que Jesus fala. Olha, meu Pai, Ele trabalha no sábado, por que eu não vou trabalhar? Entende? E justamente, Jesus está deixando isso bem claro. Eu continuo trabalhando. Assim como meu Pai trabalha, eu também trabalho. Capítulo 18 diz assim, Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Ou seja, tirar a vida de Cristo. Pois não somente está violando o sábado, mas também está dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. É bem interessante que em Isaías 9,6, versículo 6 e versículo 7, ele diz uma coisa, é uma profecia maravilhosa, que fala a respeito disso. Fala a respeito do que vai acontecer com o povo e como Cristo vai ser dado à humanidade, para que o plano, a obra, a vontade do Senhor seja realizada sobre a terra. Isaías 9, versículos 6 e 7 diz assim, Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que acontece? Deus está mostrando que a forma que Ele vai vir ao mundo para poder nos redimir. E a forma é essa: um menino foi dado. E esse menino, ele governará as nações.
os seus ombros. Jesus, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, quando ele veio aqui como esse menino, ele veio como rei, como Senhor. Ele veio não ainda trazendo o reinado com braço forte e punho forte sobre a terra, porque ele vai fazer isso lá no milênio. Mas agora ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio ensinar qual a forma que nós devemos viver essa vida. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Aquele que quiser chegar mais longe, se humilhe. Aquele que quiser se envaidecer de alguma maneira, se envaideça naquilo que é dado ao Senhor, é feito ao Senhor. Pelas nossas fraquezas, ele é manifesto. Então, é pela graça dele que nós precisamos, no caso, estar ligados a ele. Como o apóstolo Paulo disse, há um espinho na minha carne, e ele, por algumas vezes, pede para que esse espinho seja tirado. Mas como ele fala, é por causa disso que eu me vanglorio. Ou então seja pela aflição mesmo que a gente acaba passando por causa dele. Como o próprio apóstolo Pedro, ele fala assim, tá Pedro e Silas na prisão, ele fala assim, olha, fique feliz, Silas, porque nós fomos achados dignos de apanhar por causa de Cristo. Então, se tiver algo que a gente venha a querer nos envaidecer, que seja por isso. Pelas aflições que passamos por causa dele, pela luta que passamos por causa dele, por sermos instrumentos dele aqui nessa terra. E aí que tá. Cristo, ele deixa muito claro que aquele que quiser servir, aquele que se diminuir, aquele que servir de fato ao próximo, esse sim é grande. Não aquele que tá lá em cima. É completamente diferente. Não é que Cristo está errado, mas é que nós que estamos errados. Esse mundo que nos ensinou errado. E Cristo é realmente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que acontece? Quando ele vier já lá na frente, ele vai de fato reinar sobre as nações. Só que agora ele foi nos dado como um presente. Esse presente que é nos dado a oportunidade de voltarmos ao Pai. O Pai já conhece todos aqueles que vão voltar para Ele. O Pai já conhece todos aqueles que o coração queima quando ouve a lei do Senhor. O Pai já conhece todos aqueles que buscam o Senhor, mesmo que das formas erradas ainda. O Pai conhece cada um de nós. E Ele está justamente aqui nos trazendo de volta. Cristo é o que está fazendo isso por nós. É quem está nos apacentando de volta para casa, nos levando de volta para casa, nos resgatando. E aí que tá. Quando seu reino chegar, vai ter um domínio sem fim e vai ser maravilhoso. Porque Deus prometeu a Davi que ele teria um reino eterno. E esse reino eterno vai chegar. Além disso, em Zacarias ele diz assim, Zacarias 13, versículo 7. Levanta-te, ó espada, contra o teu pastor, contra o meu amigo e cooperador. Declara o Senhor dos Exércitos, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei as minhas mãos aos pequeninos. O que acontece? Assim que Cristo ele é crucificado, as ovelhas dele, elas fogem, cada uma vai para um canto. E Jesus fala, ficai, pois, em Jerusalém, não saia daqui até que venha do alto o poder. Está falando do Espírito Santo. E ele fala isso e depois, aí, quando ele volta, isso é lembrado de novo. Mas o que acontece? Quando, no caso, o Senhor fala a respeito disso, que ele vai ferir os pastores, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão ser dispersas, é justamente mostrando que isso vai acontecer, isso, como foi profetizado, aconteceu. Cristo, ele é o pastor da nossa alma. Ele é eterno. Quando, naquele momento, ele morreu e ressuscitou, naquele momento foi necessário que isso acontecesse desta maneira. Hoje, ele está conosco até o final, até a consumação do século. Mas isso foi profetizado e foi cumprido em Cristo. Mais uma das profecias e mais um dos cumprimentos que Cristo fez para ele mostrar realmente que ele é o Messias e o Rei da Glória. Vamos continuar. Mas só deixando uma coisa clara. Isso tudo é mostrando que a galera, os líderes
daquele momento, eles queriam já tirar a vida de Cristo. Só mais uma prova de que a sua morte já tinha sido profetizada. Vamos continuar. Em Filipenses 2,6 diz assim, ó: Jesus, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que acontece? Jesus, ele poderia naquele momento estalar o dedo e falar: Senhor, ó, acabou, pronto, fim. Porque ele é o rei dos reis, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele tem essa capacidade. Mas aí que tá. Se Jesus tivesse feito isso, ele não poderia ter falado tetelestai, que é consumado, pago, totalmente liquidado aquela dívida. Porque o salário do pecado é a morte. E se Cristo ali tivesse pulado essa etapa, nós não teríamos a graça da salvação. Porque um inocente foi morto para que nós pudéssemos ter vida por causa dele. E aí que tá o negócio. Ele nos dá esse direito, digamos, para que a gente possa ter vida. E Jesus, ele sofreu como homem, para que como rei e Deus, ele pudesse reinar e governar por toda a eternidade. E conosco, no caso, nos levar até ele. Vamos continuar. Apocalipse 21, versículo 22 e 23 diz assim, ó: Contudo, não vi templo algum da cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu santuário. É aquilo, Cristo, ele vai nos levar para habitarmos com ele toda a eternidade, para que onde ele estiver, nós também venhamos a estar, e para que nós de fato venhamos a ser um com ele por toda a eternidade. Porque o plano do Senhor é esse, é salvar 2/3 dos que se perderam. 1/3 caiu, outro terço ficou com o Senhor, e outro terço, esses somos nós, exatamente, as ovelhas perdidas da casa de Jacó, as ovelhas perdidas que se perderam, se ludibriaram com a maldade satânica lá em cima, mas que sente saudade de casa. Cristo, ele não precisava se dar por causa desse 1/3, de maneira alguma, mas ele se deu, para que verdadeiramente no final o Pai fosse glorificado acima de todas as coisas. Apocalipse 22, versículo 1 ao 3 diz assim, ó: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que transluzia como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Cristo, quando ele vier, no caso na sua segunda volta, ele vai voltar não mais como Senhor, mas como Rei. Hoje ele não nos julga, mas no futuro ele vai nos julgar. E a questão é, quando lá na frente nós estivermos diante do trono do Senhor, Cristo, ele pode ser nosso advogado de defesa, ou nós podemos ser aqueles que virou as costas para Cristo e não vai mais ter volta. Justamente por isso que ele diz no capítulo 19, Jesus lhe deu a resposta: eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer o que vê o pai a fazer, porque o pai faz o que o filho faz também. Ou seja, eles são uma coisa só. Quem vê o pai vê o filho, quem vê o filho vê o pai. A partir do momento que nós entendemos que o Senhor, ele se manifesta a nós de momento a momento, as manifestações do Senhor, elas vão acontecendo de forma constante, a gente começa a entender que Deus é um, que Cristo é um com Deus, e que o seu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, é o mesmo Deus e vive em nós. Só que as manifestações da glória de Deus, elas são diferentes no nosso entendimento curto, mas é um único Deus, é o único Filho, é o único Espírito Santo, que é o próprio Deus. Por isso que em Gênesis 1:26 diz assim, ó: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus poderia falar: farei o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas não. Deus falou: façamos. Porque Deus,
Ele é o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Seu Filho, Cristo, já fazia parte dele e é um com ele. E seu Espírito também faz parte dele e é um com ele. E o Senhor deixa muito claro que a manifestação dele, para nós, são 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele é um só. Então assim, versículo 20, Cristo no caso, ele continua a falar: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz. Sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Nossa, que coisa absurda. Interessante aqui em Provérbios 8:22 diz assim, ó: o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Em Provérbios, sempre é exaltado a sabedoria. Sempre é mostrado como a sabedoria é a coisa mais importante que nós devemos buscar. E como a sabedoria alegra o Senhor. E quando, aqui em Provérbios 8:22, o Senhor ele fala a respeito o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. O que é que Cristo fala? Cristo fala que ele é a pedra angular. Cristo fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Cristo fala que, o Senhor fala a respeito de Cristo, que antes do mundo ser fundado, o Cordeiro já tinha sido imolado, ou seja, morto a favor de nós. Então assim, Cristo é a sabedoria do Senhor, a sabedoria de Provérbios. E Cristo ele foi dado como um presente. Opa! Aqui vocês estão vendo esse vídeo, tá um vídeo só, beleza. Mas a gente tá cortando, como a gente fez naquele vídeo anterior, que acaba sendo melhor. Eu vou precisar sair aqui agora rapidinho. Mas talvez seja rápido, talvez não, mas pra você vai ser um vídeo só. Então vamos terminar esse versículo aqui e eu já vou dar uma saidinha. Justamente Cristo é um com Deus. E Cristo foi criado antes de todas as coisas, para que antes de tudo nós pudéssemos voltar a ser um com o Pai. Interessante aqui em Miqueias 5:2 diz assim, ó: no entanto, tu, Belém, casa do pão, frutífera, embora pequena demais, para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cuja as origens são desde o dia da eternidade. Ou seja, de Belém vai nascer aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já tinha sido profetizado que Jesus viria de Belém. Já tinha sido profetizado que Jesus, mesmo ali, Belém sendo pequena, Belém traria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E claro, Cristo cumpriu exatamente isso. Em João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a tradução que diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É exatamente isso. Cristo e o Pai são um. E justamente por eles serem um, Cristo veio a nós, para que nós pudéssemos nos religar a Deus. A intenção é essa, a missão é essa. Cristo está nessa missão. E veio com essa missão. Hoje ele é Senhor. E todo mundo que se curva a ele e o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, tudo bem. Se você crer com o seu coração e confessar com sua boca que Cristo que ele é o seu Salvador e o seu Senhor, você já é salvo. Basta isso. Em Colossenses 1:17 diz assim, ó: ele existia antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ou seja, Cristo, ele é eterno. Ele existia antes de tudo existir. É por isso que ele e o Pai são um. É por isso que quando ele fala que quem me vê, vê o Pai, é justamente mostrando isso. Que os dois são um. E é o que Cristo veio fazer. Quando Deus na antiga aliança ele veio, o monte ele derretia como cera diante da sua voz. O céu ele começava a relampejar. E até
Até o sol ele ficava diferente, ficava talvez muito quente por causa da glória de Deus que chegava ali. Tudo mudava. As pessoas tinham medo e pavor e terror com a chegada da glória do Senhor. Mas Cristo, ele veio para cá e ele era homem assim como eu e você. Ele sabe o que a gente passa, conhece nossos pecados, nossas falhas, conhece nossas fraquezas, mas diferente de nós, ele não peca, não pecou. Ele é totalmente santo e puro. E justamente isso faz com que ele nos dê o privilégio de voltarmos ao Pai. Porque ele não merecia morrer, porque ele nunca pecou. Aí o que ele faz? Ele pega essa capacidade, esse cheque, digamos assim, esse direito de não morrer e nos dá. Basta a gente ter ele, crer nele como nosso Senhor e Salvador. Só isso. E nenhuma condenação há. Enfim, vou ter que sair aqui rapidinho. Continua assistindo o vídeo aqui, que pra você vai ser um vídeo só. Não sei quando a gente vai fazer a outra parte aqui, mas Jesus é bom, é o que importa. Voltamos, galera! Graças a Deus! Pra você que tá assistindo, isso é um vídeo só. Mas, na realidade, daquela primeira parte até agora, já se passaram exatamente 12 dias. Hoje é dia 4/11/2022. E vamos continuar. Versículo 21 do capítulo 5 do livro de João. Versículo 21. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente acha que Deus ele não tem uma vontade, ele não tem um gosto, ele não tem ali uma escolha, digamos assim. Mas muitas vezes a lei do Senhor, ela nos mostra que Deus sim, ele tem uma vontade, sim, ele tem uma escolha, e sim, ele tem inclusive sentimentos a respeito do pecado e da maldade. E versículo 21 é bem claro a respeito disso. O Filho também dá a vida a quem Ele quer. Ou seja, ele tem a vontade, ele tem aqui a essência, ele tem a necessidade, não a necessidade, mas ele tem o gosto em fazer aquilo. Então vamos continuar. Em Salmos 14, versículo 2, diz assim, ó: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Interessante é que quando a gente tem vontade de buscar a Deus, essa vontade, ela não vem de nós, ela vem do Senhor. Tudo que você tem vontade de buscar o Senhor, sempre que você tem vontade de buscar o Senhor, sempre que você tem vontade de orar, sempre que você tem vontade de estar com o Senhor, essa vontade não veio de você, ela veio do Senhor. Então assim, Deus ele busca e não encontra aquele que de fato tem a vontade de estar com Ele. E é uma realidade, infelizmente. Porque nossa natureza é caída, nossa natureza é má, nossa natureza ela é contrária a Ele. Tanto que é necessário que Ele venha nos socorrer para que a gente possa voltar para casa. E, enfim, a lei do Senhor é sobre isso. É Deus nos resgatando de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas maldades. Em Romanos 3:10 diz assim, ó: Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, versículo 10 ao 12. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inútil. Tem outra tradução que diz assim, ó: destituídos foram da glória de Deus. O que acontece? O homem, ele não tem a capacidade de sozinho, de buscar a Deus, de chegar a Deus, de encontrar a Deus. O homem, infelizmente, ele é inimigo de Deus, ele tem uma grande inimizade pelo Senhor. Infelizmente, isso faz parte do homem. Tanto que é necessário que Deus, ele mude as situações, mude os pensamentos, mude as vontades, mude as coisas em geral, para que o homem ele possa vir a se arrepender, para que o homem possa vir a
refletir nos seus maus caminhos, refletir nos seus pecados, refletir na sua vida, para que ele possa voltar ao Pai. Então assim, o homem de fato se desviou, o homem de fato está longe do Senhor, e é o Senhor quem vai atrás. Não há um justo sequer, nenhum sequer. Ou seja, todos já estão perdidos. É pelo Senhor que nós somos salvos, é por Cristo que vem nos salvar. Em João 6, 44, versículo 44, a gente vai chegar lá, diz assim, ó: ninguém pode vir a mim. Isso é Jesus falando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante. Como é que pode alguém chegar ao Pai sem que o Pai tenha levado essa pessoa até o Pai? Isso não existe. Se existir, no caso, isso aqui está errado. E não há erro, não há falha, não há divergência. A lei do Senhor ela é completa, ela é verdadeira. Ela de fato é a verdade. Então assim, ninguém pode vir a mim. Jesus falando, ninguém pode chegar até mim se o Pai que me enviou, ou seja, ele é enviado do Pai, Jesus é enviado do Pai. Ninguém pode chegar a ele se o Pai que o enviou não o atrair, não atrair a ele. Ninguém chega a Jesus pela sua vontade. Ninguém chega a Jesus pelo seu pensamento. Ninguém chega a Jesus pela sua necessidade. As pessoas chegam a Jesus porque o Pai, Deus Todo-Poderoso, escolheu salvar você e levar você a Cristo. É por isso que você chega a Cristo. É assim que funciona. É o Senhor quem te atrai a Cristo. É Ele quem te leva a Cristo. É desta maneira que funciona. Vamos continuar. Apocalipse 3, versículo 20 diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele literalmente está ao nosso alcance. Ele literalmente está ao alcance de qualquer um que o queira, que o busque, que tenha vontade de ir até ele. Só que essa vontade, esse pensamento, esse querer, ele não vem de nós. Essa vontade, esse pensamento, essa busca pelo Senhor, ela não é nata do ser humano. Pelo contrário, é Deus quem dá essa vontade. E é Deus quem conduz essa pessoa até Ele. Não é o ser humano que busca a Deus, é Deus quem busca o ser humano. Então assim, a lei do Senhor é muito clara a respeito disso. Jesus está à porta batendo, mas cabe a nós abrirmos. Porque entra essa questão da nossa escolha. A curto prazo, nós podemos fazer o que a gente quiser. Mas a médio e longo prazo, sempre a vontade do Senhor, ela vai ser soberana. Então assim, Jesus ele é acessível a todos, mas nem todos vão seguir a Cristo. Lucas 24, versículo 32 diz assim, ó: perguntaram-se uns aos outros: não estava ardendo nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O que acontece? Quando você ouve o Evangelho de Cristo, quando o Evangelho de Cristo chega para você, se você de fato, o Senhor te escolheu, te elegeu, te escreveu o seu nome antes da fundação do mundo no livro que está selado e que só vai ser aberto pelo Cordeiro de Deus, se seu nome já está lá, toda vez que você ouvir o Evangelho, toda vez que você ouvir a lei do Senhor, toda vez que você chegar na presença do Senhor de alguma maneira, buscando a Ele, louvando a Ele, lendo a lei dEle, ouvindo a lei dEle, seu coração vai arder. Você, dentro de você, você sabe que você é filho dEle, que você é servo dEle, que você quer Ele, verdadeiramente. Então, se essa vontade, se esse desejo, se esse sentimento você tem, fique em paz. Porque o Senhor está, de fato, Ele de fato colocou esse sentimento em você. Então, assim, isso é um sinal de que você de fato é cristão. Ah, mas eu vivo assim, vivo assado, faço isso, faço aquilo. Calma, relaxa. A gente tem que ser inimigo do nosso pecado. Mas quem vai mudar quem somos é o Espírito Santo em nossa vida.
É Ele quem vai mudar quem somos, o que fazemos, o que falamos, onde vivemos e tudo mais. É Ele que vai transformar nossa consciência. É Ele quem vai, no processo, transformar quem somos. Então, assim, calma. Se você tem a vontade, se você tem o desejo, se vem de você buscar a Deus, se você tem esse desejo de buscar a Deus, não veio de você, veio de Deus, isso é um sinal que, de fato, o Senhor te escolheu. E tá lá seu nomezinho escrito, antes da fundação do mundo. Vamos continuar. Versículo 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O que acontece? Cristo, ele é Senhor e ele é Rei. Cristo ele veio agora como Senhor. E isso é interessante porque as pessoas acham que Senhor tem muito a ver com o poderio, com mandar e coisas nesse sentido. Mas não. É justamente o amar, o servir, o cuidar, o zelar. Cristo, quando ele voltar, ele já vai voltar como rei. E aí ele vai vir com um trono de ferro. Vai vir com um cajado de ferro e vai governar todas as nações com seu cetro de justiça. E esse vai ser o reinado milenar. Então assim, Cristo, ele veio agora não para julgar ninguém. Pelo contrário, ele veio para que as pessoas busquem ele e encontrem o Pai. Porque quem vê a Cristo vê o Pai. Então assim, ele veio. Agora a gente pode se arrepender. Agora nós temos essa capacidade. Mas quando ele voltar, acabou. Não há mais capacidade de arrependimento. Quando ele voltar, já era. O período da graça que é dada hoje acabou quando ele voltar. Então, se hoje você tem vida, se hoje você está vendo isso aqui agora, se arrependa em nome de Jesus. Porque ainda é dado a graça. Então vamos continuar. Em Salmos 96:13 diz assim, ó: cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Sim, Ele vem julgar a terra. Ele governará. Esse salmo é um salmo profético que justamente ele faz a menção daquilo que vai acontecer no reinado do milênio do Senhor. Quando Cristo ele vai vir julgar as nações, ele vai vir trazer o seu cetro de justiça e vai vir reinar sobre toda a terra. Não é agora. Agora ele veio como Senhor, está nos dando tempo para o arrependimento, para que todas as almas sejam contadas e que a gente possa voltar para casa. Depois ele vai vir como rei. Mas o fato é, ele vem. A gente não pode esquecer disso não. Eclesiastes 12:14. Só abrindo um parênteses aqui. Foi profetizado que o Senhor, lá atrás, no Jardim do Éden, que o Senhor iria mandar o arrependimento, iria mandar a forma de limpeza, de purificação dos pecados. Foi profetizado através de profetas, reis, sacerdotes, que iria vir o Messias. E o Messias veio, Cristo. Foi profetizado que esse Messias seria morto. E ele morreu. Foi profetizado que esse Messias seria negado pelo seu próprio povo. E sim, ele foi negado pelo seu próprio povo. Foi profetizado que o Messias ressuscitaria. E sim, o Messias ressuscitou. O Messias falou que ele próprio voltaria para nos levar. Ele próprio falou a respeito disso. Ele próprio falou que ele faria isso. E ele disse que ele iria voltar para o céu. Ele voltou para o céu. Então, o que nos cabe hoje é apenas aguardar a ele. Para a gente ficou muito fácil. As profecias já foram cumpridas, ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já mandou seu espírito. Para a gente agora é muito fácil. Então assim, se arrependa hoje e agora, porque a gente está no momento mais fácil. E vamos continuar. Eclesiastes 12:14 diz assim, ó: porque Deus conduzirá ao juízo todo quanto foi, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido
quer seja bem, quer seja mal. Ou seja, o juízo do Cordeiro, ele vem. O juízo do Senhor, ele vai chegar. O juízo do Senhor, ele é certo. Isso foi profetizado, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Porque o Senhor, ele é verdadeiro. Então, você quer sair desse juízo? Aceite a Cristo. Porque nós somos pecadores por natureza. A nossa natureza é contrária a Cristo. Então, se não for pela graça dele, pela misericórdia dele, já era, não há escapatória para nós. Então, saia desse juízo, aceite a Cristo, se arrependa dos seus pecados e viva com Cristo. Porque é Ele quem vai ser o seu advogado. Isso é maravilhoso. Vamos continuar. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Tanto Cristo tanto Cristo Filho quanto o Pai Todo-Poderoso é uma coisa só. A manifestação de Deus, ela facilitou nosso entendimento a respeito dele. Mas tanto Jesus quanto o Pai é a mesma coisa, a mesma pessoa. Então assim, Jesus ele estava falando ali para o seu povo, para os judeus, para o povo que depois acabou negando. Jesus ele estava falando assim, olha, assim como vocês honram o Pai, vocês também vão me honrar. Porque eu e o Pai somos um. Aquele que me vê é o Pai. Então assim, quando a gente começa a entender as profecias a respeito de Cristo, as profecias como ele iria vir e chegar, a gente entende que foi necessário que ele fosse negado. Tanto que em Romanos, capítulo 15, versículo 12, o apóstolo Paulo ele justamente cita o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, que diz assim, ó. Isaías enfatiza e declara. Isso é o apóstolo Paulo falando. Isaías enfatiza e declara. É o apóstolo Paulo citando Isaías. Brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Isso aqui é absurdo demais. Porque naquela época de Isaías, Jesus ainda não tinha vindo. Era mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo. Naquele período, Cristo ainda não tinha chegado. Naquele período, Cristo só era uma promessa. Naquele período, Cristo ainda era apenas uma profecia a respeito do que iria vir chegar. E chegou. Cristo justamente ele está falando. Aquele que honra o Filho, honra o Pai. Então, agora quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Então a nossa fé ela tem que estar em Cristo, porque é Cristo quem redime quem somos. É Cristo quem muda quem somos. É Cristo quem nos dá a esperança de podermos voltar para casa. Porque essa vida aqui não é nada mais nada menos do que apenas uma passagem. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender a importância de Cristo em nossas vidas. Porque é Ele quem nos conduz. É Ele quem nos guia. É Ele que nos leva de volta para casa. Vamos continuar. Salmos capítulo 2, versículo 12. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repetindo a destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. O que acontece? Para muitos, infelizmente, Cristo, ele não foi o Filho de Deus. Isso é o que grandes enganadores falavam, inclusive na época do apóstolo Paulo. Só que tanto Isaías, quanto os Salmos, quanto Ezequiel, quanto grandes profetas, tanto profetas grandes e menores, todos eles falavam que aquele que há de vir,
aquele que vai nascer da raiz de Jessé, aquele que vai vir do trono de Davi, aquele que vai redimir a nação, aquele que vai redimir o mundo inteiro, aquele que vai morrer e ressuscitar pelo pecado da humanidade. Este é o Filho do próprio Deus. Então assim, quando a gente pega a lei do Senhor e a gente busca entender o que o Senhor está dizendo, a gente entende que tudo que é falado contrário a isso é completamente mentira. E aqui que tá. O Senhor, há coisa de 3.000 anos antes, com Davi, no reinado de Davi, ele fala: rendei ao Filho a adoração sincera. Então é muito claro que Cristo e o Pai são um, e que Deus tem um Filho que é Cristo, e que lá, como diz em Gênesis, façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É óbvio que Cristo está ali, assim também como Abraão, quando ele está no deserto, e daí vem 3 pessoas para ali comer com ele. Então assim, de fato, Cristo ele sempre foi manifesto. Cristo ele sempre amou a humanidade, sempre esteve com a humanidade, até ele se revelar, e agora ele foi, e está lá, nos aguardando. Então vamos continuar. Creio em Cristo. Se rendam a Cristo e busquem a Cristo, porque essa é a mensagem do Evangelho. Se vocês fizerem isso, acabou, fique em paz. Não há nenhuma condenação sobre você. Se você crer com seu coração que Cristo é o Senhor dos Senhores e confessar com sua boca que Ele é o seu Salvador, que Cristo morreu e ressuscitou, fique em paz. Nenhuma condenação há. Vamos continuar. Versículo 24. Eu, Jesus, lhes asseguro, lhes dou certeza, convicção, certeza absoluta a respeito do que eu estou falando. Quem ouve a minha palavra e crê, quem ouve e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, se você ouve a palavra de Cristo e você crê, já era, meu irmão. Você saiu da morte, foi para a vida. E por que ele fala assim? Crê naquele que me enviou. Toda a antiga aliança fala de Cristo. A gente só consegue acreditar em Cristo porque a antiga aliança ela profetiza dele de Gênesis até Zacarias, que é o último livro. Então, quando a gente crê em Cristo, literalmente a gente está crendo no Pai que enviou a Ele e que disse que assim seria. E a partir do momento que você crê em Cristo, já era. Você saiu da morte, foi para a vida. Essa é a regeneração, essa é a restauração, essa é a metanoia, essa é a mudança. Assim que acontece. Cristo te tira daqui, te leva para lá. Vamos continuar. João capítulo 13, versículo 18 diz assim, ó: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito de Deus. Gente, seguinte, as pessoas acham que elas estão em cima do mar do pecado. Não, a gente não está em cima do mar do pecado. Nós estamos completamente embaixo do pecado, completamente embaixo da podridão, completamente embaixo da lama, da sujeira do pecado. Por isso que Cristo fala assim, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que o pescador faz? O pescador fica em cima do mar e joga a vara lá. Vai lá pro fundo. Lá no fundo, os peixes, eles vão pegar a isca. E a isca é Cristo. Cristo é a isca. E é justamente os peixes, quando morderem a isca, fisgarem a isca, a gente vai lá e puxa. O que acontece? Adão lá no jardim, ele tinha toda e plena capacidade de escolher entre o bem e o mal. O que Adão fez? Adão escolheu o mal. A partir do momento que Cristo chega em nossa vida, tudo muda. Porque antes nós pecávamos
E tínhamos prazer, tínhamos alegria, tínhamos satisfação no pecado. Mas depois de Cristo, a gente nunca mais conseguiu pecar em paz. Cristo faz isso conosco. O Espírito Santo que vem muda a nossa consciência para fazer com que a nossa consciência seja renovada, seja transformada, seja mudada, seja amoldada conforme a lei do Senhor. Então assim, Cristo, ele nos dá a capacidade de escolher entre pecar ou não pecar. E a partir do momento que a gente entende que quando a gente está com Cristo, antes do pecado a gente tem essa escolha, porque ele vai, o Espírito Santo vai nos acordar para isso, tudo muda. Porque essa é a mudança que o Senhor faz em nossas vidas. Nós éramos condenados, agora nós somos cidadãos do céu. E como cidadão do céu, nós temos o direito de escolher entre pecar ou não pecar. E Jesus fala, não pequeis. A lei do Senhor fala, fugir da aparência do mal. Fugir dos ambientes que não te levam a estar com o Senhor. Porque querendo ou não, nós somos também carne, então a gente pode cair. Eu vou precisar sair rapidinho. Espero que não passe mais 12 dias pra gente voltar aqui. Mas deixa eu só terminar esse versículo aqui e a gente vai pro outro. Em Romanos 10, versículo 9 ao 10 diz assim, ó: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você crê em seu coração e você confessa com a boca, já era, meu irmão. Já era. Você era uma coisa e agora é outra coisa. Você era um cidadão daqui que ia morrer, que estava condenado, que ia para o inferno e ponto. E você passa a ser um cidadão do céu, filho do próprio Deus, herdeiro de Deus, amado do Senhor. Se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, isso não vem de você. Esse desejo, essa vontade, vem do Senhor na sua vida. Então assim, se renda ao Senhor enquanto ainda é tempo. Se renda ao Senhor enquanto ainda esse mundo, o tempo que Deus deu para essa terra, para esse século, ainda existe. Porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Enfim, vou precisar dar uma saidinha aqui. Espero que não passe mais 12 dias. Pra você vai ser um vídeo só. Pra mim aqui, que tá os vídeos partidos. Mas continua assistindo aqui, que é um vídeo só. Então, galera, pronto. Ainda no mesmo dia 4/11/2022. Pronto. Então, versículo 25 diz assim, ó: eu lhes afirmo, Jesus, que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Jesus está falando assim, olha, eu estou perto de vocês, vocês podem ouvir minha voz, e chegou esse momento, onde vocês, mortos, podem ouvir minha voz e viver. Muito simples. Em Efésios 2, versículo 1 ao versículo 5, diz assim, ó: ele vos concedeu a vitória, vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ele, Cristo, nos deu a vida. Então assim, a mensagem estava ali. Cristo estava ao acesso de todos. Cristo, qualquer um podia conversar com ele, estar com ele, trocar ideia com ele. E essa mensagem chegou até nós. O mesmo Espírito está aqui no nosso meio. Em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim, ó: por isso foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa, caminhando em sabedoria. Cristo fez isso. Ele justamente nos despertou do nosso pecado, nos arrancou do império das trevas, nos arrancou da nossa maldade, nos arrancou desse cenário que a gente estava seguindo na nossa vida, que é um cenário de morte, de destruição, de pecado eterno. Então assim,
Cristo, ele nos arrancou desse império e nos levou para casa, de volta para casa. Por isso que a nossa consciência é diferente, é mudada. Porque Cristo, ele transforma quem somos. A nossa consciência, ela já não é mais baseada nessa vida, nessa terra. Ela é baseada no céu. Vamos continuar. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, e a vocês, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, que estavam em pecado, por causa do pecado de vocês estavam mortos. E pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, pela falta de arrependimento de vocês, do pecado de vocês. Vocês estavam pecando e não tinham arrependimento desse pecado. Vos deu vida juntamente com ele. Ou seja, Cristo, ele nos deu vida a nós que estávamos pecando e vivendo em pecado. E gostando disso e não nos arrependendo disso. Ele nos deu vida, perdoando todos os nossos pecados. O que acontece? A antiga aliança, Colossenses capítulo 2, versículo 13. A antiga aliança, ela era uma aliança muito boa. Só tinha um problema. Ela não era capaz de pagar, acabar, perdoar o pecado. A antiga aliança, ela só era capaz de encobrir o pecado. Qual é a diferença? Quando o pecado está encoberto, aquele pecado ainda existe. Agora, quando o pecado ele é pago, é perdoado, é liquidado, aquela dívida já não existe mais. Cristo, ele pagou a nossa dívida. De maneira que nós não temos mais pecado por causa de Cristo. Aqui, nossa carne ainda está em meio ao pecado. Enquanto vida a gente tem aqui, a gente ainda faz parte do pecado de alguma maneira. Nós ainda somos escravos desse momento que vivemos. Mas por causa de Cristo, todos os nossos pecados já são pagos e perdoados. Tá tudo certo. Então assim, por quê? Porque Cristo nos deu a vida. E é isso que importa. Vamos continuar. Versículo 26. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, o Pai, ele é o Pai, ele é todo poderoso. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Porque ele sempre existiu, porque ele é. Nós estamos, ele é. Ele, o Pai, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, o Pai e o Filho são um. E por eles serem um, ambos sempre existiram. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ele é. Nós estamos. Ele é. Quando alguém bate na sua porta, você não pergunta quem foi ou quem vai ser. Você pergunta quem é. Literalmente, o Pai é. E acabou. Essa tradução eu sou o que sou é justamente dando esse entendimento. Ele é. E dever dizer aos filhos de Israel: eu sou quem me enviou a vós. Ele é. Deus, ele não foi criado por ninguém, ele não vai ser criado por ninguém, porque ele é. Se a nossa compreensão humana ela não tem capacidade para isso, tudo bem, nós somos apenas barro. Mas ele é. E Cristo é. Porque Cristo e ele são uma coisa só. Em Salmos 36, 9 diz assim, ó: pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. É exatamente isso. Por causa de Cristo em nós, nós temos vida. Todas as coisas existem por causa dele. Tudo existe por causa dele. Eu acabei não colocando aqui, mas em Colossenses diz assim, ó, se eu não me engano, é Colossenses 3. Ele é a imagem do Deus invisível, Senhor sobre a criação, porque nele foram criados tudo e todas as coisas, seja no céu, na terra,
sejam tronos, soberanias, poderes e autoridade. Porque ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Porque foi do agrado de Deus que em tudo Cristo tivesse soberania. E é exatamente isso. Todas as coisas só existem por causa do Senhor. E nós só estamos aqui para finalizar essa etapa, essa curta passagem nossa, para a gente voltar para o céu, para louvar a Ele. Porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. A Ele agora eternamente. E é o que importa. Vamos continuar. Em Jó, capítulo 38, do versículo 4, 6, 28 e 39. Diz assim, ó. Onde estavas tu? Isso é Deus conversando com Jó. Deus perguntando a Jó. Onde estavas tu quando eu lancei os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Interessante, só abrindo um parênteses aqui. Jó, ele tinha muito conhecimento, mas ele não tinha sabedoria. E mesmo o conhecimento que Jó tinha, ainda não era nada, se comparado ao conhecimento que Deus tem. Qual é a diferença do conhecimento para a sabedoria? Muito simples. Conhecimento é dessa vida, dessa terra, deste momento que nós vivemos, dessa passagem. As coisas daqui. E sabedoria? Sabedoria são as coisas eternas, as coisas do alto, as coisas que são imperecíveis, as coisas que são incorruptíveis, as coisas que são espirituais, as coisas que são eternas. Deus, ele é riquíssimo em conhecimento e em sabedoria. E Jó, com a sua curtíssima compreensão, ele só tinha conhecimento. E mesmo o conhecimento que Jó tinha, era nada se comparado ao conhecimento do Senhor e a sabedoria do Senhor. Enfim. E por que a gente está falando a respeito disso? Porque Cristo e o Pai são uma coisa só. Às vezes, na nossa curtíssima compreensão, entender isso não é tão simples. Mas acredite, é uma coisa só. E isso é muito simples de entender. Quando a gente começa a entender que o Pai é todo-poderoso e que o Filho é todo-poderoso e que o Pai está nos resgatando, nos levando de volta para casa. Deus, ele mandou seu Filho para que pudesse conversar com a gente, comunicar com a gente, dormir, acordar, comer, ser um homem como a gente. Mas que para que nós pudéssemos vir até Ele como nosso Salvador. Porque é um Deus de perto, não de longe. Um Deus que a gente pode pegar, tocar. Inclusive até fazer maldade com Ele. Porque Ele é amoroso. E Ele se deu para nós. Enfim, vamos continuar. Provérbios capítulo 8, versículo 25 e 26. Diz assim, ó. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Deus, ele é. Nós estamos. Tudo que você acredita que você é, na realidade você não é, você está. É meio louco isso aqui, mas é o seguinte. Não tem como nós sermos alguma coisa. Nós estamos alguma coisa. Essa vida, ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. A natureza, não existe nada. Na natureza não existe nada que esteja parada, esteja estável, esteja quieto. Não. Tudo na natureza ou está subindo, nascendo, florescendo, crescendo, mesmo que de uma forma muito pequena, muito minúscula, ou está morrendo. O falso entendimento, que inclusive não vem de Deus, não vem da lei do Senhor, de que existe algo calmo, que existe algo estável, que existe estabilidade, ele é um entendimento criado por Satanás, para que o homem ele viesse a aceitar o estado de mornidão que ele tem, para que o homem viesse a aceitar o estado que ele está, para que o homem viesse a aceitar a situação que ele vive. Mornidão. Então, Deus ele não quer que nós sejamos mornos, ou sejamos frios,
Escolhe logo Satanás e vive esse caminho e seja sincero com ele. Claro que não é o melhor caminho, é o pior que existe. É o caminho mais tolo, mais bobo, mais ignorante. Porque é o caminho que só serve para essa vida. Ou escolhe o Senhor e busca ser quente. Busca estar com ele, busca estar firme, busca viver a lei do Senhor. Não existe meio termo. E Deus, de fato, ele nos ensina ou pelo amor ou pela dor. Escolha de cada um. Se você escolher buscar o Senhor por sua livre e espontânea vontade, graças a Deus, vai ser pelo amor. Mas se você não fizer nada, mas você é eleito do Senhor, prepara porque Deus vai colocar dores na sua vida, aflições e dificuldades, para que você venha, ao mais rápido possível, buscar Ele e se esquentar, e estar com Ele, e estar firme com Ele, e o braseiro em você acender, e você voltar para Ele. É dessa maneira que funciona. Então, sinto lhe informar, não seja morno, porque isso é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Queira ou estar com Deus, totalmente com Deus, buscar o Senhor acima de todas as coisas, o seu reino em primeiro lugar. Ou o outro caminho que não presta. Mas se você chegou até aqui, acredito que você não é do outro caminho de maneira nenhuma. E também se for, olha, se arrependa e vai pro outro lado. Porque essa vida é muito passageira e não vale a pena. É assim, ó. Se você parar pra pensar, você vai lembrar quando você tinha 5, 6, 7, 8 anos. Hoje, eu não sei qual idade que você tem, mas sua vida já passou. E já, você vai ser cobrado. A sua senha vai bater. Já, a sua vida vai se esvair. E aí, o que é que tem preparado? Pra quem será? Onde é que você vai passar essa eternidade? Vamos continuar. Salmos 33, versículo 9. Pois ele falou, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tudo se fez. Tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Porque ele é soberano. Ele ordenou e tudo surgiu. Porque ele é soberano. Ele que manda em todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Criador. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Como é que nós, com a mente tão curta, tão boba, tão primitiva, a gente vai entender um Deus tão maravilhoso? O que ele faz? Vou mandar meu filho. Pra quê? Pra que o meu filho possa com eles, comer, dormir, acordar, para que eles possam vir entender um pouquinho mais de quem eu sou. E possam crer nele e serem salvos. Vamos continuar. Salmo 146, versículo 6. O Senhor quem fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda fidelidade para sempre. Deus quem fez todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é. A partir do momento que a gente entende que Deus é, tudo muda. Porque nós não somos, nós estamos. Mas quando a gente entende que é necessário que sejamos aquilo que Ele quer que sejamos, tudo muda. E já não vai ser mais pela dor, vai ser pela nossa vontade, vai ser pelo amor. Porque Ele vai colocar no nosso coração um amor pelas coisas dEle. Vamos continuar. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é criador. É Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem cria todas as coisas. Ele é. E é isso que importa. Versículo 27 diz assim, ó. E deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Deus deu autoridade a Jesus para julgar. Jesus ainda não nos julgou. Ainda não nos julgou. Presta atenção no ainda. Cristo ele veio como Senhor, como servo, para que todos aqueles que estavam perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, pudessem voltar para casa. Nós somos Israel. Porque nós cremos no Senhor, nós buscamos ao Senhor e nós queremos o Senhor. Nós somos Israel. E aí o apóstolo Paulo, inclusive, ele pergunta em Hebreus, qual vantagem há
entre o judeu que foi circuncidado ao 8º dia e aquele que não foi? Se o que foi, ele não segue a lei? Nenhuma. Porque o que não foi circuncidado e segue, ele é mais judeu do que aquele que foi. Então, assim, Cristo, ele veio para nós, para todo aquele que crê nele. E a partir do momento que esse curto período de graça, ele chegar ao fim, galera, já era. Não vai ter escapatória. Eu espero, em nome de Jesus, que todo mundo que esteja aqui assistindo isso agora não lembre disso quando estiver lá no inferno. Porque o evangelho, ele serve para duas coisas. A primeira, para fazer com que pecadores venham a se arrepender e voltar para o céu. Voltar para Deus através de Cristo. E a segunda coisa, fazer com que ele seja testemunha, o evangelho seja testemunha da condenação futura de que essas pessoas enfrentarão, porque não creram em Cristo. Então eu espero, em nome de Jesus, que depois vocês não venham a se lembrar deste momento. Porque... E eu também peço a Deus para que eu, estando aqui, eu não caia e eu não venha me lembrar desse momento. Porque é pela graça que eu sou salvo. Não é por mim, não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço, deixo de fazer. Não, é por Cristo que eu sou salvo. E você também é. E por isso que eu digo, se arrependa. E eu falo pra mim também, me arrependa. Vamos continuar. Salmo 110, versículo 1, 2 e 6, diz assim, ó. Salmo de Davi. Assim declara o Senhor ao meu Senhor. Isso é incrível. Senta-te à minha direita e aguarda, enquanto os teus inimigos façam um objeto de descanso para os teus pés. O que acontece? Quando Cristo... Peraí, rapidinho. Opa. Não sei se pausou aqui. Foi uma notificação aqui, mas enfim. Quando Cristo, ele vier como julgador dessa vez, vier como rei, vier trazendo seu cetro de justiça sobre a terra, todos serão julgados por Cristo, sem exceção. E aí que tá. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que não buscaram estar redimidos perante o Senhor, já era. Então, assim, hoje ainda há a oportunidade de arrependimento. E é o que a gente deve fazer. Vamos continuar. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó. Nesses últimos tempos, nos falou mediante de seu Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou todo o universo. É Cristo quem faz todas as coisas. É Cristo quem é o herdeiro da glória de Deus. É Cristo quem é aquele que reina sobre todas as coisas. Então, ele veio como Senhor, para que nós pudéssemos, inclusive, rejeitar ele. Mas quando ele voltar, prepara porque o rei chegou. E ele vai botar ordem nesse negócio todo. E aí vai ser o reinado do Messias. Vamos continuar. Capítulo 28 diz assim, ó. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Jesus está falando dele mesmo. Aqueles que estiverem mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Gente, essa coisa é tão importante, essas palavras que Jesus falou são tão importantes, que aqui há tantas profecias a respeito disso, mas eu só peguei 3. A primeira é em Oséias. Oséias capítulo 13, versículo 14. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol
Sheol é lá embaixo. Antes do céu ser aberto, que quem abriu o céu para nós foi Jesus, todos ficavam cá embaixo. No seio de Abraão, aqueles que creram no Senhor, e no Sheol, aqueles que ainda não creram no Senhor. Por que foi necessário que Cristo passasse 3 dias no inferno? Para poder pregar o Evangelho. Para que essas pessoas que foram mortas antes dele pudessem vir a voltar para casa. Também ter a mesma oportunidade, porque Jesus é justo. Totalmente justo. Então assim, isso aqui é o que Deus está falando. Contudo, eu mesmo os redimirei. Vixe, agora aqui apertou. Eu vou os redimir do poder do Sheol, da sepultura. Eu os resgatarei da morte eterna. E aí justamente uma pergunta que lá na frente o apóstolo Paulo ele volta a responder. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí o apóstolo Paulo responde: travada foste a batalha, porque a força do pecado é a lei. Mas Cristo, justamente, graças a Deus pro nosso Senhor Jesus Cristo, que terminou esse império do pecado, império da morte. E aí justamente ele continua aqui: onde está a morte os seus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão e sem misericórdia. Cristo foi lá e ele arrancou as chaves da morte e do abismo. Ele arrancou das mãos de Satanás todo o poder que ele tinha. Cristo nos deu um inimigo derrotado. Cristo nos deu um inimigo fraco. Cristo nos deu um inimigo que não tem capacidade contra nós. O maior poder que Satanás tinha era o poder do inferno. Era o poder da morte. Cristo arrancou dele e nos deu a capacidade de voltarmos ao Pai. Então assim, entenda. Se você está vivo, ainda há esperança. E não importa quem você foi, o que você fez, o que você viveu, não importa nada disso. O que importa é o agora. Se você crê em Cristo Jesus, que Ele ressuscitou dos mortos, e você confessar com sua boca que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, já era. Você literalmente já está com Cristo. E é o que importa. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Vou precisar dar uma saidinha, mas vamos só terminar esse versículo. O profeta Daniel, homem muito sábio, que o Senhor deu muita sabedoria a ele viu que a ressurreição é real e que iria chegar. E justamente ele entendeu, Deus mostrou para ele que muitos de fato ressuscitarão para a vida e muitos também ressuscitarão para a morte. A questão é, o que você faz de quando você nasceu até quando você foi embora? Neste período, você vai ter que ter encontrado a Cristo. Se isso aconteceu, fique em paz, tá tudo certo. Ele é contigo. Agora, se nesse período você tava nem aí, você nem ligou, você nem teve vontade de buscar quem Ele é, sinto muito. Você já está condenado. Vamos só para o último capítulo, que é o Atos capítulo 24, versículo 15. Depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Gente, a ressurreição é real. A ressurreição é real. Vai acontecer. É um fato. Está escrito. Ponto. Agora, você é justo ou injusto? Se você não creu em Cristo, se você não buscou a Cristo, se você não se entregou a Ele,
E se você não creu que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não aceitou a ele como seu Senhor e Salvador, faça isso agora. E fique em paz, que ele cuida de ti. Enfim, vou precisar dar uma saidinha aqui. Espero que hoje ainda a gente continue aqui. Mas fique em paz que pra você vai ser um vídeo só. Eu que vou dar uma saidinha aqui, mas pra você vai ser um vídeo só. Continua aqui, em nome de Jesus. Versículo 25. E sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal, ressuscitarão para serem condenados. Ou seja, a ressurreição é real e existe. E a ressurreição vai acontecer. Alguns para a vida, outros para a morte. Ponto. Em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 8 ao 10, diz assim, ó. Pois quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Interessante que aqui está escrito para o Espírito. Esse Espírito aqui está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, quem semeia para o reino, vai colher para o reino. Agora, quem semeia para essa vida, para esse momento, para essa carne, vai colher para cá. E a condenação daqui é péssima. Mas, para quem plantou para o reino, é maravilhosa. Em Mateus 25, capítulo 25, versículo 46, diz assim, ó. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém, os justos para a vida eterna. Ou seja, há uma diferença total de locais que as pessoas vão. Umas para um local horrível, sofrimento terrível, absurdo, e outro para a vida eterna. Então há uma diferença muito grande. Por isso que Cristo veio, para que nós pudéssemos voltar para casa. Em Jeremias capítulo 32, versículo 19, diz assim, ó. Teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de que os retribua cada pessoa segundo a sua atitude, segundo o merecimento dos seus próprios atos. E aqui que entra a necessidade de Cristo. Por quê? Todos os nossos atos são péssimos. Nós não